O Box Model. O navegador enxerga todo o elemento de conteúdo como se ele fosse uma caixa, um retângulo. E essa caixa ela é formada por um espaço para o conteúdo dela, um espaço de preenchimento, que em inglês é padding, um espaço reservado para a borda e um espaço para a margem, que é o espaçamento externo entre este elemento e os elementos acima, à esquerda, abaixo e à direita. Por exemplo, se eu tiver um parágrafo que possui uma margem de 25 pixels, uma borda de 3 pixels e um padding de 20 pixels, eu vou ter esse resultado aqui. E vocês reparem que se eu for visualizar a caixa desse objeto, eu vou ter esses valores: 25 de margem nas 4 direções, 3 pixels de borda, 20 pixels de padding e 43 por 270, que foi a largura e a altura necessária para poder colocar o conteúdo desse elemento. Eu consigo visualizar a caixa de qualquer elemento usando a ferramenta do desenvolvedor. Olha só que legal. Aqui está selecionado o parágrafo curiosidade lá da prática das abelhas. E aí aqui do lado eu consigo ver a caixa e a forma como ela está configurada. Então olha só, acabei de aumentar a borda para 10 pixels e eu posso até alterar aqui mesmo nessa visualização da caixa. Agora eu acabei de tirar as margens laterais e eu vou aumentar o padding. Reparem que a caixa ela reflete. Na hora que eu passo o mouse em cima do padding ou do border, ele ilumina lá na minha página para poder ver aonde que isso se refere. Vamos tentar agora, por exemplo, alterar a largura desse elemento. Colocar aqui 50% e o espaço para o conteúdo foi alterado. Quando a gente define a largura ou então a altura de um elemento, a gente está definindo o tamanho do conteúdo da caixa, não da caixa inteira. Olha só esse exemplo aqui. Eu tenho uma div com a classe produto. Aí dentro eu tenho uma imagem e eu tenho o nome desse produto. Esse aqui é o resultado. Eu configurei essa div produto como tendo uma largura de 50 pixels, um espaçamento interno de 10 e uma borda de 2 pixels. Aí eu pergunto, qual que é a largura resultante? Voltando na definição, a gente está falando o seguinte: quando eu defino uma largura, eu estou definindo o tamanho do conteúdo da caixa, ou seja, só da parte interna, não inclui o padding, por exemplo. Tá? Falo para vocês que a largura resultante deste carinha é 74 pixels, mas de onde será que veio 74? Olha só, são 50 pixels para o conteúdo, mais 10 pixels de cada lado para o espaçamento interno. Então, 50 com 20, 70. Mais 2 pixels para a borda de cada lado. Então, 74 pixels. Antes da gente avançar, vamos ver o que a gente está falando aqui do lado. Olha só, definir largura e altura para um elemento inline não tem absolutamente nenhum resultado, tá? Porque um elemento inline, como por exemplo um strong, um EM, eles só possuem a largura e a altura necessária para poder mostrar o conteúdo deles. Assim como largura e altura não funcionam, padding top, padding bottom, margin top e margin bottom também não tem nenhum efeito nesses caras, mas nos block funcionam direitinho. Bom, se a gente sabe a dimensão total de um elemento que possui também um padding, um border, como é que eu calculo a sua largura ou altura então? Por exemplo, vamos supor que neste caso eu tenho um parágrafo escrito aqui, esta é uma postagem, e eu sei que ela precisa possuir exatamente 200 pixels de largura por 100 pixels de altura. Sendo assim, que valor que eu vou colocar para a minha largura? Ora, eu vou ter que fazer uma conta. Se o espaço todo que eu tenho é de 200 pixels, mas eu tenho 4 pixels de cada lado, como um padding horizontal, eu vou ter que fazer a conta de 200 menos 2 vezes 4, 8. 200 menos 8, 192. Mas eu também tenho 1 pixel de cada lado de borda. Então, 192 menos 2 pixels,
190 pixels de largura. E na altura, vou fazer de forma análoga. Eu tenho 100 pixels totais, mas aí eu tenho um padding top e um padding bottom de 10 pixels. Aí eu vou ter que subtrair 20 pixels. Então, 100 menos 20, 80. Menos 2 pixels de border top e border bottom. Fiquei com 78 pixels. Só que fazer essa conta nós mesmos pode resultar em erros. E às vezes a gente esquece que a gente tem que fazer essa conta. Tá? Tem um jeito da gente julgar essa conta para o computador fazer. A gente faz isso alterando o Box Model. É possível alterar o significado que o navegador dá para a propriedade largura e altura, width e height. E a gente usa para isso uma propriedade que chama Box Sizing, que é o dimensionamento da caixa. O valor padrão é Content Box. Isso significa que o valor que a gente atribui para a largura ou para a altura é igual à largura que a gente quer para apenas o conteúdo da caixa. Mas tem um outro valor que é o Border Box. Se eu falar que o Box Sizing é Border Box e eu definir um valor para a propriedade Width, eu estou falando que essa quantidade em pixels tem que caber tanto o conteúdo quanto o preenchimento interno, padding, quanto o border. Isso é uma forma bem mais intuitiva. Vamos voltar para o exemplo da caixinha. A gente tinha que essa caixinha ficou com uma largura resultante de 74 pixels. Mas se eu colocar um box sizing de border box, essa largura de 50 pixels vai ter que caber tanto o conteúdo, quanto o padding, quanto o border. Tá? Ou seja, fiquei com 50 pixels a caixa inteira. Exceto pela margem. Porque a margem de um elemento forma um espaçamento externo e ele não é contabilizado como um espaço dentro da caixa, nunca. Agora nós vamos revisitar a propriedade float.